Boa tarde, estamos aqui para mais uma entrevista do Jornal em Pauta. Vamos entrevistar o professor Daniel Pansarelli. Como você acha que o capitalismo ele rege as normas do jornalismo? No capitalismo, os instrumentos sociais eles acabam sendo de propriedades privadas, né, de propriedade privada. Isso significa dizer que atendem interesses privados e não particulares. E no caso da imprensa em geral, se aplica essa mesma regra, com o agravante de que a imprensa tem um elemento de dissuadir, de divulgar a informação, né, de pulverizar a informação, portanto, de formar opiniões. E aí entra o elemento que eu considero complicador. Uma coisa é, por exemplo, uma determinada fábrica que produz um certo produto, ela vai produzir aquilo atendendo a interesses privados. Já elementos formativos, como a mídia, como a educação também, elas não vendem só um produto, quer dizer, não seria só um produto que seria fabricado conforme não interesse coletivo, mas interesse particular. A própria questão da formação ideológica que está presente, né? A informação sendo vendida como se fosse um produto. Exato, e um produto que interessa não ao bem comum, né, da sociedade, mas ao proprietário do veículo de comunicação. Então, eu diria que o grande problema é o fato da imprensa, do grande aparato de imprensa que nós temos ser um aparato privado, né? não público. Nesse contexto, a informação ela deixa de divulgar a verdade e passa a operar na lógica do lucro. Então, assim, até que ponto você acha que o interesse econômico domina a veiculação da informação? Nos instrumentos privados eu acho que é integralmente. Eu não vejo, eu diria que nos casos em que um serviço, uma informação efetivamente pública é divulgada, por exemplo, num telejornal de uma emissora privada, eu diria que quando essa notícia divulgada é de interesse público, é simplesmente pelo acaso de que essa matéria lucrativa gera também interesse público. Mas eu não vejo, né, absolutamente a preocupação com o bem coletivo, com o bem comum, norteando, por exemplo, as pautas jornalísticas. Eu diria que nos momentos que há esse efetivamente serviço prestado pelos telejornais às comunidades é pura coincidência, né? Eu acho que isso não norteia a pauta. Na verdade, eu acredito assim, como quem olha o mundo da imprensa, das comunicações como leigo, né, de fora, embora como cidadão crítico, eu diria que é uma grande farsa a ideia de concessão pública por exemplo, das emissoras de televisão e de rádio, porque elas não prestam serviços públicos. Então essas emissoras estariam juntando o útil ao agradável, né? Juntando a informação junto com o lucro, né? Porque visando o lucro. Exato, mas eu diria que colocando nessa ordem de hierarquia, quer dizer, o lucro acima, né? Não tem a menor dúvida. Eu acho que existem casos gritantes aí na imprensa recente que se mostra isso claramente, né? Por exemplo, você pega no âmbito político a veiculação da imagem, por exemplo, do Lula antes da sua primeira eleição e nos 15 primeiros dias depois da sua eleição. Como é um estudo de como a imprensa muda a imagem divulgada, né? Posso falar do mesmo caso referindo ao Kassab, agora na última eleição, né? Quando ele era candidato ainda, embora prefeito, né? Mas não era exatamente o candidato da mídia, e depois quando ele passa a ser. Quer dizer, a mudança de postura, para mim isso é uma manipulação clara e que não atende a nenhum interesse público. Pelo contrário, isso distorce o processo democrático no Brasil, que é uma democracia muito formal, muito pouco substanciosa ainda, muito mais democracia na sua formalidade, né? E é fácil distorcer a formalidade quando você usa desse tipo de mecanismo, né, de persuasão. E assim, dentro disso que você está falando, surgiu a chamada indústria cultural, né?
que as pessoas começam a imitar o que tem nas novelas, tudo. E essa indústria começa a ceder pra gente processos como padrões de vestimenta, de jeito de falar. E ela acaba impondo esses valores que são fictícios, no caso que foi uma classe dominante que criou. Como que você vê isso e como você acha que a mídia interfere para que todas as pessoas sigam um determinado padrão? Assim, primeiro eu acho que é preciso destacar que no mundo hoje, na nossa sociedade contemporânea, esse tipo de influência da mídia, ela vai para além da roupa, ela está chegando em casos de saúde pública. Você pega a anorexia, a bulimia, que é o desejo de se chegar num padrão estético que é um padrão puramente veiculado. Assim, se a gente pega os pintores renascentistas, eu costumo dizer, eles jamais pintariam uma mulher com o corpo das nossas modelos, porque não é bonito por natureza. É bonito porque aquilo vem sendo massificado. Então eu diria que a situação é tão grave que, para além do comércio de produtos, para além do merchandising que se faz nas novelas e em outras peças aí de comunicação, eu acho que a gente está já diante de elementos que dizem respeito à saúde pública, que para mim é mais grave, e também, como eu disse, a própria democracia. Né? E aí, para mim, é muito sutil a linha que difere uma democracia de uma ditadura da imprensa. Né? Eu considero, assim, como opinião, na minha opinião como cidadão, eu considero criminoso um atentado contra a democracia, por exemplo, às vésperas do plebiscito sobre o desarmamento, estrear uma novela que se chama Bang Bang. O livro do Foucault, de Vigiar e Punir, ele comenta que nós temos uma vigilância constante. E essa vigilância torna-se muitas vezes imperceptível. As pessoas não se dão conta do que estão fazendo, mas continuam fazendo. E em outro livro também, o Inácio Ramonet diz que, na Tirania da Comunicação, ele diz que uma repetição constante torna-se uma verdade. Como você acha que, dentro desses dois fatores, a mídia cria verdades para que as pessoas nem percebam o que estão fazendo? Como você acha que ela se aplica no dia a dia das pessoas? Então, eu acho que tem dois canais que são muito, muito fortes. Um deles é a questão que nós falávamos, por exemplo, das novelas, das minisséries, porque são momentos em que a população está, eu diria assim, de guardas baixas. Quer dizer, quando eu assisto um telejornal, eu sei que de lá vem uma informação e eu sei que essa informação pode ser organizada de uma tal maneira que gere enfim, que seja tendenciosa. Né? No telejornalismo isso é muito comum, atualmente os apresentadores de telejornal que são ao mesmo tempo juízes. Né? Não tem nem de perto, nem de longe tem essa coisa da apresentação da notícia com intenção de isenção. Eu acredito que a isenção completa é impossível, mas é algo a ser buscado. Quando o telejornalista ele apresenta e já dá o veredito, eu acho que você tem um elemento que é condenável. Né? E devia ser condenável não só eticamente, devia ser politicamente, legalmente condenável. Eu acho que as novelas ou as minisséries ou outros instrumentos, eles agem de uma maneira um pouco mais sutil, porque é no momento que você recebe uma informação sem estar atento a essa informação. E aí eu não sei se a gente chama de mensagem subliminar, né? Há uma discussão aí, pode-se dar o nome que quiser, mas você acaba sendo influenciado indiretamente. A gente cedido essa entrevista, foi muito importante para o nosso conteúdo do blog, e muito obrigada. Foi um prazer, fico satisfeito de participar com vocês.